Graça e paz, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu sou o evangelista Vítor Garcia e é para mim um privilégio estar a fazer o Semente de Vida podcast. Eu quero agradecer todos aqueles que têm escutado este podcast e que têm compartilhado com amigos e pessoas carenciadas de ouvir o Evangelho de Cristo. Nesta tarde eu quero ministrar a palavra de Deus, que eu creio de todo o meu coração, que vai preencher a sua vida e vai responder a muitas perguntas. Talvez você, quando observa a palavra de Deus, há alguns aspectos da palavra que não consegue compreender ou tem mais dificuldade, e eu creio que hoje nós iremos falar sobre um tema que vai abençoar a sua vida. A graça e a misericórdia de Jesus Cristo para com a vida de todos aqueles que têm um coração sincero e uma necessidade. Creio de todo o meu coração que a palavra de Deus em João 5, que é o terceiro milagre de Jesus, relatado no Evangelho de João, nos traz ensinamentos profundos e ensinamentos que edificam a nossa vida. Eu quero começar a ler para que, se você não tem uma Bíblia perto de si, possa entender detalhes daquilo que eu quero explicar sobre a graça e a misericórdia de Deus através da vida de Jesus na operação do Espírito Santo. Em João 5 nos fala de um milagre, o terceiro milagre relatado no Evangelho de João, que fala sobre uma visita de Jesus a um lugar especial. Então, em João 5, nos diz que há a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque se acreditava que um anjo em certo tempo agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez a água agitada, sarava, era curado de qualquer doença que tivesse. Ora, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo Jesus deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Eu quero lhe dizer que esta parte da palavra de Deus, este trecho da palavra de Deus, a mim sempre me impactou. Aliás, cura divina sempre me impactou. Eu creio que Deus é um Deus que cura. Na Antiga Aliança nós vemos exatamente isso. A promessa de Deus de curar todos. Salmo 103:3 diz exatamente isso. É Deus que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Jesus é a palavra e Deus prometeu precisamente isso em Jesus, quando no Salmo 107:20 diz que Deus enviou a sua palavra e curou a todos aqueles que estavam carenciados de cura. Mas Jesus é a própria expressão do Pai. Jesus é Deus feito carne, Deus que se tornou humano. E Jesus significa a resposta de Deus perante uma humanidade que estava decaída em pecado e afastado da glória de Deus. Nos diz a palavra de Deus que Jesus caminhava e foi a uma festa. Festa essa que era uma festa que celebrava a Páscoa. Naquela altura, até à morte de Jesus, a Páscoa era a celebração da libertação do Egito, da escravidão, pelo povo que Deus tinha chamado. Depois de Deus fazer uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, o povo de Deus estava escravizado no Egito. Então Deus fez essa libertação. Nós conhecemos que Deus enviou 10 pragas para que Faraó pudesse libertar o seu povo. Deus sempre tem aliança com o seu povo. Deus sempre tem aliança com aqueles que o buscam e o buscam de coração. Deus sempre tem aliança com aqueles que têm um coração sincero diante dele. E então, nesta altura que Jesus subiu até Jerusalém para celebrar uma festa, Jesus estava
ia para celebrar a Páscoa. Aliás, toda a gente ia a Jerusalém para celebrar esta festa tão importante para o povo judeu. E nos diz que Jesus subiu com um propósito, com uma intenção. E nós vamos observar que, ao contrário daqueles nobres que muitas vezes, quando iam até a Jerusalém, iam aos lugares mais nobres do templo, Jesus também foi a um lugar considerado por ele muito nobre. Nós podemos observar que neste tanque de Betesda era um lugar onde estava muitos enfermos, paralíticos, coxos, cegos, neste lugar tendo uma crença. Eles esperavam, muitas vezes, que um anjo de Deus, era a crença daquele momento, um anjo de Deus se aproximava do tanque e movia a água. E naquele alpendre, aquele lugar, o tanque de Betesda, que tinha 5 pavilhões, todos observavam este tanque, porque quando as águas eram movidas, aquele que entrasse primeiro no tanque, ele era curado de qualquer enfermidade que ele tinha. Nós observamos neste momento que Jesus, que subiu a esta festa dos judeus, Jesus que foi para celebrar a Páscoa, quando entra pela porta das ovelhas, e eu daqui a pouco quero falar sobre a porta das ovelhas, porque é um ato profético e simbólico de Jesus Cristo. Jesus foi até este lugar. Sabe, nós muitas vezes pensamos que Deus tem alegria e tem prazer quando tudo está bem, quando a vida é sorridente, quando a vida sorri. Mas Jesus aqui mostra o coração de Deus. Jesus, em vez de ir ao próprio templo, ao próprio lugar, onde era um lugar de adoração e de gratidão, Jesus vai até este tanque de Betesda, porque naquele lugar jazia uma multidão de enfermos. Deixe-me dizer-lhe que neste lugar não havia apenas 10, 20, 30 ou 100 enfermos. A Bíblia nos diz que havia uma multidão. Ou seja, sempre a enfermidade acabou por atingir a própria humanidade. Porquê? Porque a enfermidade é consequência do pecado. Então Jesus vai até este tanque onde havia esta multidão. Mas também o que me chama a atenção aqui é que Jesus, diz-nos a palavra de Deus, que Jesus observou que a multidão jazia, ou seja, era um lugar sem esperança. Era um lugar que muitas vezes havia fé, porque todo aquele que visse a água ser movida, ele corria e era sarado de qualquer enfermidade, era curado de qualquer mal que tinha. Mas nós podemos observar aqui que Jesus foi ao lugar onde as pessoas estavam em sofrimento. Para que você possa entender, este é um lugar que nós comparamos no dia de hoje a um hospital, a uma enfermaria. É curioso nós observarmos que neste templo era um lugar de festa, de adoração, de celebração a Deus. Mas ao lado deste templo, dentro deste templo, não propriamente no Santo dos Santos, ou num lugar santo, ou no pátio da adoração, mas ao lado estavam aqueles que eram excomungados, aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Há algo que impacta o meu coração e que quero lhe dizer para si. Deus tem amor por aqueles que sofrem. Muitas vezes há quem tenha a ideia que Deus tem prazer na doença dos seus filhos. Deus não tem prazer na doença dos seus filhos. E você pode me dizer, mas evangelista, porquê que você diz que Deus não tem prazer na doença dos seus filhos? Porquê que você diz que não é a forma de Deus lidar com os seus filhos a questão da enfermidade? Porque a quando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus não somente perdoou, pagou o preço por todos os pecados da humanidade, mas diz-nos a palavra de Deus que Jesus levou sobre si todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. Talvez você me possa dizer, mas evangelista, porquê é que há tanta gente, muitas vezes, que acredita em Cristo, mas é doente? Repare que nós somos curados, nós somos abençoados exatamente na questão da enfermidade, como somos em relação à nossa salvação. Nós recebemos salvação pela fé. Nós recebemos cura pela fé também. É interessante que muita gente acredita que Jesus pagou pelos seus pecados. Tanto é que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós sabemos que Deus nos perdoou. Porquê é que Deus nos perdoou? Porque Ele
selou esta promessa, esta união com o seu próprio Espírito Santo a habitar em nós. O Espírito Santo que habita em nós dá-nos a certeza que nós fomos perdoados por Deus e que nós temos pleno acesso a Deus e que os nossos pecados foram purificados, levados para longe através do sangue de Jesus. O mesmo sangue derramado na cruz do Calvário dá-nos a certeza do perdão dos nossos pecados, mas também nos deve dar a certeza de que a cura nos pertence como um ato de redenção. Nós fomos redimidos, nós fomos libertos do poder das trevas e das suas consequências e fomos curados, fomos libertos das consequências do próprio pecado. Então eu creio que nesta altura, quando Jesus se aproxima deste tanque de Betesda, Jesus vai levar uma palavra de esperança. E me impacta essa palavra de esperança de Cristo. Jesus nos diz aqui a palavra que observou que não jazia apenas uma multidão de enfermos, mas observou que todos eles tinham uma expectativa de que Deus em algum momento derramava da sua graça, derramava da sua misericórdia, e aquele que conseguisse entrar no tanque era curado. O que me chama a atenção neste texto é que, não obstante, neste lugar, jazer uma multidão, apenas um era curado. Como é interessante nós pensarmos, se estava uma multidão e apenas um tinha a graça e a misericórdia para ser curado. É interessante que Jesus subiu com um propósito, e esse propósito eu creio de todo o meu coração, que foi manifestar a graça e a misericórdia de Deus a um homem que nos diz a palavra de Deus, que há 38 anos estava enfermo, há 38 anos estava neste lugar, com uma expectativa que as águas se movessem. Mas ele não tinha apenas a expectativa que a água se movesse, ele acabava por ter uma tristeza, uma desilusão, porque ele viu tanta gente ao longo destes 38 anos ser curado, mas ele ainda não tinha tido alguém, porque ele era paralítico. Se ele era paralítico, ele não podia andar, e se ele não podia andar, ele não tinha ajuda de ninguém. Então este homem não era curado, não porque não tivesse vontade de entrar no tanque. Ele queria entrar no tanque. Ele tinha fé para entrar no tanque. Ele tinha esperança, expectativa de que se entrasse no tanque ele era curado. Mas ele não tinha ninguém que o acompanhasse, que o ajudasse a entrar no tanque. É interessante que nós observamos este homem no seu coração, na sua alma, um homem destroçado, um homem triste, porque deixe-me fazer-lhe uma conta consigo muito simples e que o Espírito Santo de Deus me levou a fazer esta conta. 38 anos, amados, significa mais de 13.000 dias naquele lugar, esperando que a água se movesse, esperando encontrar misericórdia de alguém, a graça de alguém que o pudesse pôr neste tanque. E é interessante que a palavra de Deus enfatiza cada vez mais que ele não tinha ninguém. Mas nós podemos observar estes 13.000 dias, mais de 13.000 dias. Mas deixa-me converter isto em horas para que você entenda. Este homem esperou pelo milagre na sua vida. Mais de 333.000 horas por um milagre que pudesse acontecer. Mais de 333.000 horas. Eu não me canso de enfatizar para que você entenda o seguinte. A esperança deste homem era quase nenhuma. Absolutamente nenhuma. Porque ele precisava de ajuda. Alguém teria que ir em seu auxílio para que este homem pudesse receber a bênção. Alguém teria que ir no seu auxílio para que este homem encontrasse força anímica. Alguém teria que lhe estender a mão. E este homem não encontrou em 38 anos ninguém que lhe estendesse a mão. Você vai entender na palavra de Deus porque é que este homem foi tão importante para Jesus quando Jesus visitou o tanque de Betesda. Era um homem triste, um homem desapontado, um homem que diz uma frase muito interessante a determinada altura. Senhor, eu não tenho ninguém. Este homem considerava que não tinha ninguém. E deixe-me fazer-lhe uma pergunta.
Como você se sente neste momento? Será que você se sente amado? Será que você se sente protegido? Será que você se sente valorizado? Tal como este homem, talvez você tenha colocado em outras pessoas a esperança da alegria, a esperança de ultrapassar momentos complicados. Talvez você muitas vezes pensou que outras pessoas iriam ser suas amigas e você só se desiludiu com maldade, com traição, com pessoas que eram uma coisa pela sua frente, mostravam um sorriso e por trás de si era muitas vezes uma traição fria que você não esperava. Talvez você considere que ser amigo de alguém é ser um apoio. E este homem apenas queria um amigo que pudesse partilhar da sua dor, partilhar da sua tristeza, partilhar da sua necessidade. Outra coisa que me chama a atenção é que neste lugar onde jazia uma multidão, toda a atenção deles era que no tanque a água se movesse. Eu creio que não havia muito lugar para diálogo, para conversa, para falar muitas vezes dos seus próprios problemas. Porque, segundo eles, o anjo podia mover a água a qualquer momento. Então você vê uma multidão muito mais focada naquilo que era o agitar da água do que propriamente uma multidão que se apoiava e se interajudava uns aos outros. Impacta-me nesta palavra quando Jesus se aproximou deste homem. Ele sabia que este homem sofria. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Senhor Jesus, Deus, conhece o seu sofrimento, conhece a sua tristeza, conhece as suas lágrimas, conhece muitas vezes o clamor do seu coração. Talvez você me diga, evangelista, há tantos momentos da minha vida que eu já não tenho força. Eu não tenho força para lutar. E muitas vezes, quando eu me deito à noite no travesseiro da minha cama, eu choro tanto, desiludido. Muitas vezes eu já pensei que a minha vida não tem sentido. Muitas vezes eu já pensei que tenho um trabalho que não me satisfaz. Uma família que não vive na plenitude da abundância, da prosperidade, mas acima de tudo não vive na plenitude da alegria, da comunhão, do zelo de uma família. Deixe-me dizer-lhe, Jesus sabe que você sofre e Jesus sabe o quanto você sofre. Deus tudo contempla e Jesus, sentado no seu trono de autoridade, sabe as suas lágrimas, conhece as suas lágrimas, mas não somente conhece as suas lágrimas, Ele conhece o desejo mais profundo do seu coração, mas também a tristeza que muitas vezes você nunca teve coragem de contar a ninguém. Jesus conhece aquilo que você desabafa muitas vezes através das suas palavras. Ele o conhece. Assim como ele conhecia este homem que estava no tanque de Betesda, à espera de um milagre e que cada vez mais a sua alma estava entristecida. Jesus conhece a sua mente, a sua vontade, as suas emoções. Jesus conhece muitas vezes as dores do seu corpo. Jesus conhece a necessidade que você tem, a angústia que muitas vezes você tem. Talvez você seja daquelas pessoas que sorri para não chorar. Eu conheço tanta gente ao longo da minha caminhada cristã que o seu sorriso expressava uma tristeza enorme e incompreendida no seu coração e na sua alma. Se esta é a sua situação, deixe-me dizer-lhe, Jesus tem a solução para a sua vida. Abrace Jesus, tenha comunhão com Ele. Vá até uma igreja, aceite Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador. E deixe-me dizer-lhe que a sua vida mudará para sempre. Uma das coisas que muda e aconteceu comigo é que você jamais se sentirá só. Porquê? Porque Deus habita no coração daqueles que entregaram a sua vida, que se arrependeram dos seus pecados, que reconheceram no sacrifício de Jesus um único caminho válido e verdadeiro para ter paz com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós não temos apenas paz no nosso coração, nós temos paz para com Deus. E quando temos paz para com Deus, nós temos livre acesso ao Pai. Deixe-me dizer-lhe algo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nos diz que, quando Ele disse está consumado, o véu se rasgou, o véu que cobria o Santo dos Santos do lugar santíssimo.
foi rasgado de cima a baixo e foi o ato de que Deus mostra diante da humanidade que o preço está pago. Tudo foi pago por Jesus Cristo. Ele é o único Senhor. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E nele todas as coisas subsistem. Sabe uma coisa? Jesus está sentado à direita de Deus Pai em lugar de autoridade. E diz-nos a palavra de Deus que Jesus intercede por aqueles que de coração sincero entregaram a sua vida a Ele. Então, se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você não tem esta alegria, esta comunhão, que sente no seu coração a alegria da vida, e se você não tem a certeza que no dia que você falecer, no dia que você morrer, você tem a vida eterna, sim, porque a vida eterna é uma realidade. O corpo voltará ao pó, mas a nossa alma e o nosso espírito são eternos. Você já fez essa pergunta? Quando você partir desta terra, para onde você irá? Em Cristo Jesus, você tem a certeza que tem a vida e vida eterna. Que lugar é esse, evangelista? Que vida eterna é essa? É o lugar contínuo e eterno para todo sempre. Na presença de Deus que o ama, de Jesus que pagou um alto preço por si e pelo Espírito Santo que está em sua vida para um processo de santificação. É o Espírito Santo, Deus habitando em si, que muda a sua vida. É o Espírito Santo habitando em si, que vai mudar a sua mentalidade. É o Espírito Santo que habita em si, que lhe vai dar a consciência daquilo que agrada e não agrada a Deus. Na verdade, pecado é isso mesmo. Pecado é o que sai fora da vontade de Deus. Pecado é aquilo que sai fora do querer de Deus para a sua vida. Nós fomos criados para expressar a glória de Deus. Nós fomos criados para ser louvor da sua glória. Deus jamais iria nos criar. Deus jamais iria permitir que na união do nosso pai e da nossa mãe nós pudéssemos nascer no ventre da nossa mãe sem a permissão de Deus. Não há ninguém que nasça nesta terra sem a permissão de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus permite que nós tenhamos nascido, Deus tem um plano, Deus desenhou um plano para a nossa vida. E o grande desafio da nossa vida é buscarmos exatamente isso, a sua vontade, o seu querer. Que dons Deus deu à sua vida? Que talentos Deus deu à sua vida? Talvez você ainda não tenha entendido, mas o dom que Deus colocou sobre a sua vida é para o servir, é para ter um propósito. Os talentos que você demonstra a cada dia na sua vida têm um propósito de Deus. Eu conheço pessoas que sabem que os seus dons é para jogar futebol e se tornaram-se atletas profissionais. Eu conheço pessoas que os seus dons é cantar, é ensinar, é tocar piano, é serem artistas, é expressarem a glória de Deus sobre a sua vida. Quando conheceram a Cristo, entenderam a razão pelo qual foram criados por Deus. Você foi criado por Deus com um propósito eterno. Então, se você ainda não conhece este Jesus Cristo, hoje é a sua oportunidade de entender, de buscar, de ouvir falar deste Jesus que já pagou o preço por si. A palavra de Deus nos diz que Deus já derramou sobre nós, em Cristo, todas as bênçãos que nós necessitamos para viver uma vida e vida em abundância. Estas bênçãos estão em Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós entramos em comunhão com o Pai, porque nós entramos em Cristo. Toda a proteção, todo o cuidado, todo o amor, todo o zelo de Deus está disponível àqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, você certamente já ouviu dizer, quando alguém lhe ministrou a palavra de Deus, que é importante aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados. Sabe? Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Porque a humanidade foi concebida em pecado. Deus criou Adão e Eva, mas Adão e Eva desobedeceram à vontade de Deus. Eles podiam ter a vida eterna, mas o pecado os levou a abdicar desta vida eterna.
Por isso, desde a eternidade nos diz a palavra, que Deus preparou na eternidade o seu Filho como sacrifício pela sua vida. Ele, quando morreu na cruz do Calvário, morreu para que você tenha conhecimento que tudo aquilo que o afasta da glória de Deus já foi pago por Cristo Jesus. Sabe? Jesus ressuscitou. Você pode me perguntar assim, mas evangelista, como é que eu sei que os meus pecados foram pagos? Como é que eu sei que Jesus pagou pelos meus pecados? Como é que eu posso ter essa certeza? Você pode ter essa certeza, porque quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, porque Jesus não tinha pecado, a palavra de Deus nos diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado para que em Cristo nós fôssemos a justiça de Deus, fôssemos considerados justos diante de Deus. Por isso é tão importante você conhecer Jesus, por isso é tão importante você conhecer a palavra, por isso é tão importante você ouvir a palavra de Deus, porque quando você conhece e lê a palavra ou ouve a palavra de Deus a ser ministrada, você aceita no seu coração, e quando você aceita que você é um pecador, mas é um pecador que Deus já providenciou para si a sua salvação, Deus já providenciou para si a sua vitória, e a sua vitória está em Cristo Jesus. Então reconheça que muitas vezes você erra, porque é a sua natureza. Eu conheço pessoas que muitas vezes me dizem assim, mas evangelista, eu não peco, eu nunca pequei. Bom, eu não sei como é que alguém tem a coragem de dizer que nunca pecou. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós muitas vezes pecamos em pensamento, em omissão, em segredo, no mais íntimo do nosso coração. E sabe, se nós não tivéssemos pecados, não havia essa natureza pecaminosa em nós. Não havia. Mas porque nós somos pecadores, nós necessitamos da natureza de Deus para vencer o pecado. Nós necessitamos do conhecimento da palavra de Deus para entender e ter vontade de agradar a Deus. Nós só conseguimos agradar a Deus entendendo que todos os nossos pecados, pela graça e pela misericórdia de Deus, foi pago por nós. Então o que é que nós temos que fazer? Aceitar a Jesus Cristo. Reconhecermos que muitas vezes a vida, quase sempre a vida não nos correu bem, porque nós agimos errado, porque nós pensámos errado, muitas vezes não tomámos as melhores decisões, muitas vezes na maneira de pensar fizemos erros em nossa vida. Quantos sacrificaram a sua família, quantos sacrificaram os seus filhos, a prol e correndo com uma vontade desenfreada de poder ter bens materiais. E o interessante é que quando se adquire esses bens materiais, o homem continua-se a sentir cego, pobre, miserável e nu. Porque é isso que o homem é sem Deus. É isso que o homem é sem a comunhão de Deus. Cego porque não consegue ver. Pobre porque tudo o que tem é nada, é lixo. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando você falecer, quando você morrer, o que você vai levar desta vida? Nada, não há nada que você leve desta vida, a não ser um coração entregue, uma alma, um espírito entregue a Deus, ou rejeitando totalmente o favor de Deus, o amor de Deus, o abraço de Deus sobre a sua vida. Sabe, pode haver funerais muito bonitos, mas aquilo que muitas vezes eu ponho-me a pensar é, e depois de o funeral, para onde vai a vida do defunto, da pessoa que morreu? Para onde vai? Onde vai passar a sua eternidade? Você já alguma vez pensou nisso? Onde você passará a sua eternidade? Deixe-me dizer-lhe que a vida não acaba aqui. A vida não acaba aqui. Todos nós temos uma vida eterna. E é você que decide se essa vida eterna é passada com Deus ou afastado de Deus para todo o sempre. Eu volto a repetir. Para todo o sempre. A sua decisão é aqui. A sua decisão é agora. É agora que você tem que ouvir e hoje mesmo fazer uma decisão. Você quer passar a sua eternidade perto de Deus ou afastado de Deus? Mas sabe, não é apenas a eternidade que eu lhe estou a falar hoje. É o mais importante.
Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Você hoje pode parar de sofrer. Você hoje pode passar a ter esperança. Você hoje pode passar a ter alegria. Você hoje pode ter um motivo para viver. Você hoje pode pôr a sua vida em linha com a palavra de Deus. Você pode transformar a sua vida. Você pode transformar o seu pensar, o seu agir, o seu falar. Você pode tornar a sua vida uma bênção. E a sua vida só pode ser uma bênção com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. E deixe-me dizer-lhe, da parte de Deus, tudo já foi feito. Da parte de Deus, Deus já fez tudo o que podia fazer por si. É interessante que muitas vezes as pessoas me dizem assim: evangelista, eu não sei como é que Deus me vai ajudar. Deus já ajudou. Eu não sei como é que Deus vai me curar. Deus já o curou. Eu não sei como é que eu posso ter alegria. Eu acho que Deus está zangado comigo. Não, Ele não está zangado consigo. Deus o ama tanto que já providenciou a salvação da sua vida. E a salvação da sua vida não é mais do que você poder correr para os braços de Deus, o abraçar, abrir o seu coração e ter a sua vida completamente transformada. A mim chama-me a atenção aqui exatamente isso. Jesus sabia que havia um homem enfermo naquele tanque, onde jazia, onde havia uma multidão de pessoas doentes, enfermas, sem esperança, sem alegria. Eram pessoas que estavam escravizadas por Satanás. Eram pessoas que estavam escravizadas pelo mal que afeta a humanidade, que é a doença, que é a falta de alegria, que é a depressão, que é muitas vezes um espírito, um coração abatido, sem esperança, absolutamente sem esperança. Tantas vezes você esteve assim, em tantos momentos da sua vida você esteve assim. Você não teve só momentos onde você aparentou estar bem e estar feliz. Muitos momentos da sua vida, muitos dias da sua vida, você podia sorrir, mas no seu coração você estava triste, sem alegria, sem esperança, sentindo-se só. Deus teve um plano para a sua vida, antes mesmo de você nascer. E esse plano, tal como eu disse ainda há pouco, é ter conhecimento de tudo aquilo que Deus fez por si, através da morte de Jesus Cristo, e numa altura em que nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. O que é para si o nascimento de Jesus Cristo? O nascimento, o Natal para mim são prendas, são presentes. Sim, o nascimento de Jesus foi o maior presente de Deus para a sua vida. Foi o melhor presente de Deus para a humanidade. O melhor presente de Deus foi Jesus. O melhor presente que você pode receber não é o carro novo que você vai receber. Não é a casa nova que você pode comprar. Não é uma bicicleta que você pode ter. Não é o melhor fato, a melhor roupa, a melhor prenda que você pode receber. É das mãos de Deus. E a melhor prenda que você pode receber é Jesus Cristo. Ele é a resposta de Deus para si. Muitas vezes, à noite, quando você chorou, quando você perguntou a si mesmo, numa oração para com Deus, se tu existes, eu quero saber quem tu és. Nunca ninguém viu a Deus, mas o que se pode ver de Deus foi expresso por Jesus Cristo. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é a expressão da glória de Deus. Jesus Cristo é Deus feito carne. Deixe-me dizer, talvez você ainda não tenha entendido. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Deus o amou tanto que enviou o seu Filho. Ele, que é Deus. Ele se fez homem para se identificar com a humanidade. Jesus morreu na cruz de um Calvário não porque ele foi um malfeitor, não porque ele pecou, não porque ele errou. Ele foi crucificado na cruz do Calvário porque quis Deus, alegrou o coração de Deus, colocar em Jesus todos os pecados da humanidade, inclusive todos os seus pecados. A Bíblia nos diz que Deus se agradou de fazer o seu filho enfermo. Deus se agradou de fazer o seu filho sofrer, de pagar o preço pelo pecado. Ele que não tinha pecado. Jesus, Deus, nunca pecou, não tinha pecado. Mas o pecado que lhe foi imputado
Foi o seu e o meu pecado. Foi o pecado de toda a humanidade. E porque ele era justo. Porque ele nunca pecou. Porque não tinha a natureza de Adão. Não tinha a natureza de Eva. Não tinha a humanidade de pecado. Ao ser imputado, ele não podia permanecer para sempre na morte. Porque ele estava a pagar pelos seus e os meus pecados. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. E sabe porque é que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Para a sua justificação. Para a sua alegria. Para a sua esperança no amanhã. Para a sua alegria de poder viver uma vida com Deus. Em paz com Deus. Com o plano de Deus para a sua vida. A sua família nunca mais será a mesma quando você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A sua família nunca mais terá a tristeza de uma família sem os propósitos de Deus, sem a bênção de Deus, sem a aliança de Deus, sem a graça e a misericórdia de Deus, mas acima de tudo, sem a proteção de Deus. Jamais ficará. Porque uma das promessas na palavra de Deus pode começar por si, aí na sua casa. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Ele e a sua casa. Como eu amo esta palavra. Como eu amo Jesus. Como eu amo saber que sou amado por Deus. Que fui amado por Deus. Como eu sou grato a Deus por ter tido amor pela minha vida. Como eu sou grato a Deus por Deus me ter chamado ao conhecimento da sua palavra. Numa altura da minha vida onde tudo tinha motivos para estar bem e estar feliz, havia uma tristeza no meu coração que eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender o propósito da vida. Eu não conseguia entender. Porquê é que nós nascemos? Nascemos para viver 70, 80 anos e depois morrer. Esse é o propósito da vida. Então vamos viver da melhor forma. O que nós observamos na palavra de Deus é o contrário. Vamos viver da melhor forma, hoje, aqui e agora, com os propósitos de Deus. Com a sabedoria de Deus, com o conhecimento de Deus. Vamos mudar a nossa vida para estar em aliança com Ele. Para reinarmos para sempre com Ele na eternidade. Para estarmos nele nas bodas do Cordeiro. Vamos o aceitar porque Deus nos ama. Vamos o aceitar porque Ele tem um propósito para com a nossa vida. Quando eu o conheci, através de uma pessoa que eu olhava e aparentemente não tinha nada para ser feliz, uma alegria no seu olhar, uma alegria na sua voz, desde aquele momento eu queria aquela alegria na minha vida. E sabe uma coisa que eu lhe vou dizer? O domingo, para mim, era um dia muito triste. Porque terminava o desporto, terminava os negócios que eu tinha juntamente com a minha mãe, terminava os almoços, a semana agitada de amigos, de saída, e ao domingo parava tudo. E a tristeza que eu sentia no meu coração era uma tristeza de quem tinha uma vida vazia. Uma vida sem sentido, absolutamente sem sentido. Evangelista, porquê é que você hoje prega a palavra de Deus? Porquê é que você ama a palavra de Deus? Porque eu hoje tenho sentido para a minha vida. Eu hoje tenho alegria na minha vida. Eu hoje me movo na direção do que Deus tem para a minha vida. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Ninguém, absolutamente ninguém, me demove daquilo que Deus fala ao meu coração para eu fazer. Este podcast foi Deus que falou ao meu coração para fazer, porque eu quero que todos saibam a alegria que existe no coração daqueles que conserta a sua vida com Deus. Eu quero pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Para você experimentar o poder de Deus, você tem que crer na sua palavra. Você tem que crer naquilo que Jesus fez por si. Você tem que abrir os seus ouvidos para ouvir Deus a falar consigo. E Deus fala consigo através da sua palavra. Eu sou o evangelista Vítor Garcia. Pode-me acompanhar em todas as redes sociais, evangelista Vítor Garcia. Veja, reveja e partilhe com os seus amigos. Através do YouTube e do Spotify, evangelista Vítor Garcia. Foi um prazer, uma alegria e uma honra ministrar a palavra de Deus
para si. Deus abençoe e até ao próximo podcast.